E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre esse bear trap no S&P 500 que tá levando todos os mercados aí, a maioria dos mercados pelo menos, para as altas. Será que chegou a hora das altas infinitas? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, porque nós vamos falar também de uma outra armadilha que parece que os investidores não estão de olho. E a gente vai aqui nesse canal, como sempre, trazer isso à luz pra vocês, tudo mastigadinho, tudo numa boa, pra você fazer acontecer, seus capitalistas. Já vai deixando o seu like, então, portanto, e a gente vai compartilhando a tela aqui, justamente falando, então, dessa expectativa do mercado financeiro global para que o Fed pare com os estímulos monetários. Então, nós temos um cenário onde o mercado, ele é um bebum, ele é um bebum viciado em cachaça. Qual que é a cachaça do mercado, Gabriel? A cachaça do mercado é justamente os estímulos monetários. É expansão monetária, é juro zero, para fazer com que as empresas continuem se endividando, crescendo artificialmente, com aquelas taxas zero que tinha, com aquela expansão monetária toda que tinha, que trazia muita liquidez no mercado e, claro, criou uma bolha, como a gente vem comentando nos vídeos passados. E aí a esperança, então, do mercado é que esse aperto monetário, essa elevação de juros, esse também drenar da liquidez por causa da redução do balanço do Fed, isso pare, isso cesse e o cenário de expansão continue. Por que nós estamos num cenário de contração? Porque a inflação está muito elevada no mundo todo. Aqui a gente fala de Estados Unidos porque é o Banco Central Americano. Então a inflação lá está acima de 8%, a meta é 2%, então a inflação lá está muito distante da meta. E então seria necessário justamente você arrefecer a economia para que ela começasse a contrair e, consequentemente, a contração levaria a uma queda de consumo e, por conta disso, os preços teriam a arrefecer, a economia tenderia a fazer com que os preços reduzam, né, ou pelo menos parem de subir, e aí, então, essa inflação deveria voltar ao seu lugar. Essa que é a ideia, então, do mercado, essa que é a ideia dos bancos centrais. Para isso, eles têm que, então, criar justamente essa contração econômica. Então, isso introduzido aqui, pessoal, a expectativa do mercado é que alguns indicadores macroeconômicos venham negativos. Por quê? Porque esses indicadores vindo negativos significa que esse aperto monetário, que essa contração que o Banco Central Americano está promovendo, está surtindo efeito. E se essa contração está surtindo efeito, é justamente o esperado, né? Então, eles vão começar a frear essa elevação de taxa de juros e o mercado vai buscar se antecipar a esse movimento, porque daí ele vai acreditar que a inflação vai arrefecer e aí o Fed vai voltar a estimular a economia. Lembra que a gente falou no início do vídeo? O mercado, ele está viciado nessa cachaçinha. Só que o mercado, ele vai ter uma cirrose no mínimo, né? Por conta desse vício todo. E aí a gente agora vai aprofundar, então, as questões nesse vídeo. Saíram, pessoal, recentemente aí, alguns indicadores macroeconômicos que justamente animaram o mercado. Quais são esses indicadores, pessoal? O indicador de oferta de trabalho, oferta de emprego. Esse indicador, pessoal, ele está aqui arrefecendo, ele está contraindo, ou seja, as ofertas de emprego, elas estão vindo abaixo do esperado. Esse é o primeiro indicador que veio negativo. Daí você imagina, Gabriel, não faz sentido esse indicador vir abaixo do esperado, vir negativo, você ter menos ofertas de trabalho, o que indica que a economia está contraindo, e as bolsas subirem e os mercados ficarem animados. Realmente, os capitalistas, em um cenário saudável, em uma economia saudável, realmente não faz sentido. Só que agora a questão é, nós precisamos estimular a economia para uma recessão, para que justamente a inflação arrefeça, né? E aí saíram esses dados também sobre a atividade dos gerentes de compra, o PMI industrial, que veio, pessoal, também abaixo do esperado. A expectativa era de 52,2 pontos e veio 50,9. Então veio abaixo do esperado e esse é outro indicador que indica justamente que a economia está entrando numa contração, a economia está desacelerando e o mercado, ele quer isso. No mercado, ele quer justamente essa economia enfraquecendo, essa economia desacelerando. Por quê? Porque isso vai impactar na inflação, isso vai fazer com que a inflação ela arrefeça e, claro, isso vai justamente fazer com que o aperto monetário cesse. E esse aperto monetário cessando é justamente o que vai fazer novamente os estímulos voltarem. Só que talvez para os estímulos voltarem tem um longo caminho ainda que o mercado não está levando em consideração, que é justamente a inflação dar trégua e voltar
lá para casa dos 2%. E também quero lembrar vocês que a gente já fez inúmeros vídeos aqui no canal, lembrando que geralmente o pivô do Fed, que é quando o juro começa a cair, é justamente aonde estoura as grandes crises, tá? A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você não assistiu, recomendo que se maratone os vídeos, né? Para de perder os vídeos aí, porque tem toneladas de conteúdo gratuito que a gente tá trazendo para vocês de altíssima qualidade, e nós somos um dos poucos canais do Brasil a falar justamente sobre esse movimento onde o juro começa a cair e as bolsas também caem, tá? Então fiquem espertos aí. Bom, pessoal, e as bolsas, né? A gente já vai falar de Brasil, nós já vamos falar de Brasil, petróleo, mas as bolsas aí, pessoal, então como a gente falou, elas estão subindo, né? A gente vê essa alta aqui do S&P, essa elevação então aqui do S&P 500, que é uma das principais bolsas globais, o Ibovespa também tem alta. E aí, né, pessoal, a gente tá fazendo aqui um bear trap. O que é esse bear trap? É justamente esse movimento que rompeu o fundo anterior e parecia que ia continuar a queda, mas ele deu uma alta. Então foi uma armadilha do urso. O mercado urso é o mercado de baixa, então foi uma armadilha ali, né, justamente, acredito eu, para squeezar a galera, algo assim, tá? É um movimento permanente? Eu acredito que não. Lembra lá em junho que aconteceu esse movimento aqui de alta e a galera falou que ia pro topo histórico e tudo mais? E nós aqui do canal alertávamos que não, porque dentro de uma tendência de baixa existem respiros, né? Quais são esses respiros, Gabriel? Aqui, ó, esse é um respiro, né? Outro respiro aqui, ó, esse é um respiro grande, né? Então, dentro da tendência de baixa, o mercado não vai cair em linha reta, o mercado cai em ondas. E o mercado caindo em ondas, então nós vamos ter aí dentro de uma grande contração, dentro de um movimento de baixa, né? Dentro desse grande movimento, nós vamos ter aí momentos aí aonde o mercado ele vai respirar, ele vai expandir para depois voltar a contrair, né? Então é justamente fazendo, né, esses topos e fundos aqui, ó, descendentes, né? Então o mercado aqui, ó, ele fez esse topo aqui abaixo desse topo aqui. Então essa que é a grande jogada, tá? Então é isso que indica justamente um bear market, um mercado urso, um mercado de baixa. E que nós ainda estamos nesse mercado de baixa. O que poderia acontecer, por exemplo, os capitalistas, como a gente vem comentando aí, é um respiro. Então esse respiro, a gente não sabe até onde vai. Acredito que num cenário mais otimista ele vem testar aqui os 4.000 pontos talvez, mas para voltar aí a fazer o seu movimento corretivo, né? Fazendo um topo aqui abaixo do topo anterior. Então ele poderia fazer esse movimento de respiro, poderia levar muita gente aí ao erro, né, de achar que agora o mercado vai voltar a subir, mas na verdade seria apenas um movimento de continuidade de baixa. Até porque a gente ainda não viu o momento do ciclo psicológico de depressão, tá? Então ainda, aparentemente, se a gente observar os ciclos econômicos, né, ainda teria mais margens para quedas, tá? Então, pessoal, esse fundo duplo aqui animou muita gente, né? Esse bear trap animou muita gente, mas e ainda estamos num cenário de contração, né? Os fundamentos da macroeconomia ainda não mudaram. E agora a gente vai falar de uma pegadinha que pode estar por vir e que eu acredito que é o que está empurrando a Bolsa do Brasil para cima. Vamos aprofundar essa questão aí, pessoal. Petróleo. Bom, a gente viu que o Ibovespa tá em alta, a Petrobras, vamos ver aqui a Petrobras, quanto que tá. A Petrobras estava subindo aí quase 10%, vamos ver, Petro 4 aqui. Olha lá, ó. Hoje a Petrobras está dando uma contraída, mas se a gente ver aqui nos últimos 5 dias, alta aí de quase 10%, né, pessoal? Então, realmente, as empresas de petróleo se deram muito bem e a gente sabe que o peso da Petrobras no índice Ibovespa é muito grande, né? Então, a Petrobras com alta aí, não acredito que tenha relação apenas com as eleições, né? As eleições aí que o mercado está precificando um risco menor, porque o Congresso, ele ficou... Digamos que o Lula ganha a eleição, o Congresso não ficou tão lulista, né? Ele ficou bastante dividido, digamos assim. Então, o Lula não vai ter tanto poder para passar pautas populistas, por exemplo, essas coisas, né? Então, acredito que isso pode sim ter interferido, mas eu acredito que o principal fundamento vem da macroeconomia, que é justamente essa questão aí que está fazendo as empresas de petróleo respirarem, está fazendo o petróleo aí se valorizar nos últimos dias, que é justamente a expectativa que o cartel da OPEP, né? Então a expectativa do mercado que o cartel da OPEP, ele faça, né, uma redução
na extração de petróleo. Então os países membros aí vão extrair menos petróleo, porque o cartel decidiu, então o petróleo está fechando em alta, com a possibilidade de um corte na produção dos países membros da OPEP. E aí que mora a grande armadilha. A gente falou da armadilha do urso anteriormente lá no S&P 500, mas aqui tá a verdadeira armadilha, seus capitalistas, que vem aí da macroeconomia para justamente os ativos de renda variável, né? Lembra que a gente falou que a inflação é um indicador muito importante e o mercado quer ver essa inflação contraindo para justamente os juros pararem de subir? Tem banco já ameaçando quebrar, né, pessoal? Então o mercado não quer mais alta de juro. O mercado quer estímulo. Só que para voltar o estímulo, a inflação tem que cair. E aí, pessoal, com o petróleo subindo, com esse corte de 1 milhão de barris por dia do cartel da OPEP aqui dos países membros, como é que vai ficar? Então tem essa possibilidade, o mercado está especulando essa possibilidade, e aí, como é que fica o preço da energia subindo, o preço do petróleo voltando a subir, como é que fica, então, a questão da inflação lá nesses países, né, onde justamente a expectativa é que a inflação arrefeça. Se o custo de energia sobe, a gente sabe que tudo volta, né, a subir, a gente não tem aí um cenário de deflação. Então, realmente, são informações onde o mercado parece estar míope, buscando só notícias boas para buscar uma alta. E aí a gente aqui faz a ponderação. De um lado, sim, a inflação ela vai arrefecer, com a economia arrefecendo, e claro, consequentemente, os juros vão parar de subir. Só que você também não pode esquecer que se o petróleo sobe, a inflação volta a subir. Então a inflação pode ser muito mais persistente do que o mercado está imaginando. Outra coisa que está fora do radar do investidor e eu vejo poucas pessoas falando. Beleza, a inflação vai começar a cair, os juros podem começar a cair. Só que, para que a inflação caia, a economia está entrando numa recessão. 2023, provavelmente, a economia global estará em recessão. É claro que a Bolsa sempre tenta antecipar o movimento, mas a Bolsa não está precificando uma correção nas empresas, a queda dos balanços das empresas. Então, com a economia entrando em recessão, as pessoas consomem menos, as empresas produzem menos, as margens de lucro, elas achatam, elas diminuem. Então, os balanços das empresas, os lucros das empresas vai diminuir. Até porque agora os caras estão tendo que pagar mais juro, o crédito seca, se instalar uma crise do crédito. Então, como é que vai funcionar, né, pessoal? Como é que vai ser os balanços das empresas no ano de 2023 com uma recessão instalada na economia? Será que o mercado ele vai olhar com tanto otimismo quando os balanços das empresas começarem a frustrar as expectativas? É isso que eu tô de olho, pessoal, e pode ser uma armadilha. Por isso que investir antifrágil nesse momento é tão importante e no final desse vídeo eu vou falar de como que a gente faz aí para investir antifrágil, tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui para pegar também o Bitcoin. Então a gente falou do S&P, acredito que o Bitcoin pode acompanhar justamente essas altas de curto prazo. Então, essas altas de curto prazo, pessoal, elas são oportunidades de especulação. Cadê o S&P? Tá aqui, ó. Então, como a gente falou, essas oportunidades aqui de curto prazo podem ser especulação, por exemplo, para você que faz swing trade ou operações de prazo menor, né? Aqui no Bitcoin também eu vejo que abrem essas oportunidades, assim como nas criptomoedas de maneira geral. O Bitcoin é o rei, se o Bitcoin sobe, as altcoins tendem a subir até com mais volatilidade, com mais vigor, né? Então abre bastante margem para especulação nesse momento. E aí, pessoal, o Bitcoin sim, ele também pode acompanhar esse movimento de alta do S&P, mas, né, a gente precisa ficar de olho e fazer uma exposição antifrágil, aonde a gente faça o nosso gerenciamento de risco, né? Então o Bitcoin ele tá segurando muito bem nesse suporte aqui, pessoal, nessa LTA, certo? Tá segurando lindamente. Nós temos aqui esse suporte importante, que é o topo histórico anterior. Então o topo histórico anterior tá servindo como um suporte, por enquanto, muito forte. A gente não sabe, né, pessoal, se o preço vai ir lá para aquela região dos 14 mil dólares, entre 8 e 14 mil dólares. É a minha expectativa. Eu vou ter caixa, como eu comentei nas lives, para aproveitar eventuais oportunidades aqui, mas eu já começo a aproveitar esses descontos que o mercado está dando, né? Por quê? Porque eu estava 100% fora e a estratégia da carteira antifrágil manda eu não estar 100% fora.
Então uma exposição antifrágil é aquela exposição que você não está nem 100% dentro, nem 100% fora. Você observa os riscos e com base no que você faz de leitura macroeconômica, de risco fundamental do ativo, você faz ali a sua exposição e gerencia justamente esse risco, né? Nós aqui do canal voltamos a comprar, nas lives de quarta a gente mostra, quarta-feira às 20 horas da noite também vai ter live aí para você assistir, você está convidado a participar. E a gente comprou, por exemplo, o Bitcoin a $18.400, né? Então, agora talvez colocar um stop aí possa ser interessante. Um stopzinho ali nos 19.700, algo assim, a gente já vai ter lucro aí para realizar, né? Então, caso você não queira perder aí esse lucro que o mercado pode entregar agora, você coloca um stop, caso o mercado vá cair, né? Coloca lá na sua Bitfinex um stopzinho, e se o mercado andar, pelo menos você está posicionado, né? Essa que é a ideia de você estar antifrágil, você ganha com a alta e também você consegue se proteger e ganhar com as baixas, sempre assumindo a humildade perante a incerteza, já que a gente não tem bola de cristal, né, seus capitalistas? Então, essa que é a grande jogada. Bom, a gente deu um giro aqui no mercado. Existe uma armadilha vinda da macroeconomia que parece que o mercado está a ignorar. Então, cuidado, né, pessoal, com essas ejaculações precoces aí, essas altas, que deixa todo mundo animado. Eu tô vendo várias pessoas extremamente gananciosas e animadas. Então, não estar 100% fora é uma boa, mas também não entrar com tudo nesse momento agora pode ser também uma boa, né? Porque se você entrar com tudo agora, você pode perder oportunidades de comprar mais barato. Mas se o mercado subir, você pode também perder a oportunidade de comprar agora nos preços que já estão descontados, principalmente falando de criptomoedas, né? Se você quer aprender a comprar criptomoedas, o link está aqui na descrição do tutorial. Tem aqui na prática como negociar, tudo bonitinho, tem tutorial aqui embaixo. Tem mais vídeos para você continuar maratonando e entender a macroeconomia aqui embaixo, tudo de graça para vocês na faixa. E claro, a única coisa que eu peço, a gente não vai mais vender treinamento agora, pessoal, esse ano. As vendas do clube aí vão se encerrar. E agora a única coisa que eu quero é que você deixe seu like aqui embaixo e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que mais brasileiros tenham acesso a esses conteúdos de altíssima qualidade e gratuitos que eu estou entregando de mão beijada aqui para vocês. Então vamos compartilhar esses vídeos, pessoal, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha aí para a família, manda para geral para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento tão valioso que pode inclusive salvar vidas. Se as pessoas gerenciarem o risco, entendendo o que está acontecendo e como a macroeconomia pode afetar os investimentos delas, com certeza a gente vai conseguir não apenas salvar o patrimônio de muitas pessoas, mas também vidas. Porque é nesses momentos de grande correção que as pessoas acabam perdendo a esperança. Então, quando você compartilha o vídeo, deixa um like, ajuda aí a gente a alcançar mais pessoas e mostrar o que está acontecendo na macroeconomia, com certeza a gente está gerando um karma positivo lá em cima, porque a gente está ajudando as pessoas a gerenciarem melhor o patrimônio delas, tá? É um movimento bastante delicado, o mercado já corrigiu bastante, a gente já vem acertando os movimentos, mas, pessoal, ainda, né, não tá aquele melzinho com açúcar pra gente achar que as coisas melhoraram. É só olhar os fundamentos da macroeconomia que você vai ver que ainda tem muita faísca, tem muita bomba aí pra estourar, literalmente. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.